Boa tarde a todos. Uma boa tarde de carnaval, dia 21 de fevereiro, aqui estamos nós. Eu estava aguardando a Ângela chegar para presidir, mas ela disse que eu preciso ir treinando. Não sei exatamente para quê, mas eu estou treinando. Não sabemos o futuro, e aí estou aqui em treinamento, me perdoem alguma falha. A gente vai se harmonizando para essa reunião de terça-feira com a nossa palestrante Sueli. Que Deus a inspire nesse momento. Pedimos a Ele que nos abençoe, que nos mostre aquilo que precisamos aprender, que os bons espíritos façam eco às palavras dessa nossa irmã e que o aprendizado de hoje seja por nós colocado em prática na nossa vida lá fora, que é o que mais necessitamos, que é o importante para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que inspire a Sueli a trazer para nós os conhecimentos da doutrina espírita, que muito nos ajuda a compreender a nossa tarefa aqui na Terra. Graças a Deus, que assim seja. Uma boa tarde para todos. Cá estamos nós na nossa terça-feira, sempre com a oportunidade de conhecer um pouquinho mais dos ensinamentos dos espíritos, né? Quando a gente fala em doutrina espírita, às vezes não soa bem para muita gente. Parece que doutrina, alguma coisa que tenta cercear nossa ideia, nosso pensamento, né? Nos doutrinar, né? Então tem um peso essa palavra, mas no espiritismo não. A doutrina dos espíritos é um ensinamento dos espíritos para que a gente possa viver a nossa vida aí compreendendo um pouquinho melhor de onde a gente veio, o que a gente está fazendo nesse mundo e para onde a gente vai. Então, trata da destinação do homem na Terra. Conta-nos a mitologia grega que a humanidade foi criada por Prometeu. Prometeu, ele era um dos titãs, os deuses que governavam o universo, na ideia da mitologia. E conta que ele tinha um irmão, tinha mais outros dois irmãos que se uniram aos outros na briga, né, na guerra dos titãs contra os deuses mitológicos. Mas Prometeu e Epimeteu ficaram encarregados de criar aí a humanidade. Prometeu, aquele que vê antes, aquele que é prudente, que tudo prevê, e Epimeteu é o inconsequente, é aquele que não se previne, é aquele que não faz planos, que é inconsequente, o irmão de Prometeu. Então coube a Prometeu criar a humanidade, e coube a Epimeteu dar a ela aquilo que precisava, toda a criação. Então criou os animais, foi dando os atributos, né? Veneno a um, asa para outro, esperteza para outro, e assim foi acontecendo aí a criação que hoje está aí no nosso plano da Terra. Mas ele, como ele era imprevidente, como ele não planejava, ele era inconsequente, ele deu tudo para os animais. Quando chegou no homem, ele não tinha mais nenhum atributo para dar para o homem. E aí ele recorreu ao irmão, que era previdente, que sempre tinha uma solução, para saber o que poderia ser dado ao homem, já que ele tinha gasto tudo que ele tinha, dando aos animais os atributos. Então Prometeu roubou um pouco do fogo dos deuses do Olimpo, que eram comandados por Zeus, e esse fogo foi dado então ao homem, que era a inteligência, o raciocínio lógico, a inteligência, tudo que o homem precisava para botar a sua vida para frente. Mas Zeus ficou injuriado e quis castigar Prometeu. Então prendeu esse titã, que mesmo unido a ele, começou a apresentar valores que incomodavam Zeus. Então ele prendeu esse
Titã, e num lugar em que, durante o dia, as águias comiam o seu fígado. À noite ele se refazia, porque ele era imortal. E até que um dia Hércules vai e solta o Prometeu, liberta o Prometeu daquelas tragédias todas. Mas Zeus, não conformado com isso que foi dado aos homens por conta de Prometeu, que foi o fogo da inteligência para que os homens pudessem desenvolver, ele então criou uma mulher que, segundo a mitologia, foi a primeira mulher, a Pandora, Pan, que é de todos, e Dora, que é um presente. Era um presente de todos os deuses para Epimeteu, porque ele era inconsequente. Zeus, muito esperto, sabia que ele não ia obedecer. Embora Prometeu tivesse dito a ele que não aceitasse nenhum presente dos deuses, mas ele aceitou. Ela era linda, né? Pandora foi dado a ela um pouco de cada deusa, então ela era uma mulher belíssima e ele se encantou e acabou ficando com ela e casou com Pandora. Mas junto com ela foi um presente de Zeus para todos. O nome dela já era, né? Presente para todos. E foi uma caixa. E essa caixa foi recomendada a ela por Zeus que nunca deveria ser aberta. Mas Zeus, conhecendo a curiosidade feminina, que foi uma das coisas que uma das deusas colocou em Pandora, e isso tem um pouco a ver até com a história bíblica, né? Da perda do paraíso. Pandora, num determinado momento, abre a caixa. Então ela vê toda a causa de toda a infelicidade se escapar daquela caixa. Todos os males, as dores, os sofrimentos, a desgraça, tudo. Quando ela viu que aquilo tudo estava saindo, que aquilo tudo estava escapando, ela fecha rapidinho. Mas ela só consegue reter na caixa, numa simbologia em forma de uma estrela, a esperança. A única coisa que ela conseguiu segurar, que é realmente o que faz a humanidade progredir em cima de todos os males, de todas as dores, de todos os sofrimentos, é a esperança de melhora, a esperança de dar certo. Então tem uma relação com Eva, né, que foi desobediente, comeu a maçã e ali teve início todas as dores, todo o sofrimento, incluindo nisso aí o trabalho, que antes não existia, né? E foi dado então ao mundo a causa de toda a infelicidade das criaturas. Tudo isso causado pelo quê? Pela desobediência. Então começa a dor, a tristeza, a desgraça, já tendo início, né, na criação do ser, na simbologia, como efeito, tudo isso da desobediência a uma lei, a uma regra, né? Então Kardec pergunta, nesse capítulo que nós iniciamos, das esperanças e consolações, penas e gozos futuros e terrenos, e trata da felicidade e da infelicidade relativas. Então Kardec pergunta: o homem pode gozar na terra uma felicidade completa? Eles respondem: não, pois a vida que lhe foi dada como prova ou expiação, pois a vida lhe foi dada como prova e expiação, por isso ele não pode ter uma felicidade completa. Mas aí vem aqui, né, uma outra ideia, não se acrescentando a essa, mas contrariando essa, que eles continuam dizendo: mas depende dele, do homem, abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Aí Kardec continua perguntando: concebe-se que o homem seja feliz na terra quando a humanidade estiver transformada? Mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa?
segundo a história, segundo a mitologia, segundo a simbologia, né, presente no Evangelho, a felicidade seria o paraíso, né? Então, com a desobediência, veio a perda desse paraíso. Então, veio a perda da felicidade, com a desobediência de Eva e a desobediência de Pandora. Então, a desobediência está bem ilustrada nessas duas histórias. Dizem até que o Evangelho foi muito inspirado na mitologia grega. E se nós formos observar, a gente tem ali muitas coisas parecidas, né? Essa, então, da criação é bem semelhante. Então, eles dizem, o homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência num plano grosseiro. Ao contrário do que se imagina, o paraíso representar a felicidade, hoje, né, nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, temos a compreensão disso, somos os únicos seres da criação que tem essa ideia de poder raciocinar, da inteligência sem limite, de alcançar o bem supremo e de saber sobre tudo isso. Porque todas as virtudes que nós temos que alcançar, nós já falamos várias vezes isso aqui, para alcançar a felicidade, todas as virtudes, o reino dos animais inferiores tem em instinto. Mas não é o bastante, porque eles não têm conhecimento de causa. Então, quando nós vemos a perfeição que existe no reino dos animais, a organização deles, a representação, né, até do sentimento familiar e de amor maternal, tudo que a gente vê no reino dos animais, nós temos que alcançar com conhecimento de causa. Né? A gente já repetiu isso aqui algumas vezes, para não parecer, porque às vezes quando a gente fala que eles carregam todas as virtudes, dá a impressão que são melhores que nós. Claro que não. Né? Os animais, segundo o Livro dos Espíritos, eles estão para o homem como o homem está para Deus. Então é uma diferença muito grande. Não é? Aquele princípio espiritual que está sendo aprimorado ali no reino dos animais vai percorrer ainda uma caminhada muito longa, incomensurável, para se tornar um espírito humano. Mas como existe a perfeição no universo, esses seres que correspondem aos seres de inteligência inferior, a nossa, embora eles tenham, esses seres possuem instintos que dão a eles todas as virtudes que nós temos que alcançar pela nossa razão, pelo conhecimento que nós carregamos. Então, nós somos os únicos seres da criação que amamos e sabemos que amamos, que erramos e sabemos que erramos, que acertamos e sabemos que acertamos. Claro que tudo no grau de acordo com o nível de evolução em que nós nos encontramos. Mas no momento na Terra, a Terra está num ponto de aperfeiçoamento intelectual tão grande que os seres que estão nela, que somos nós, conseguimos perfeitamente fazer a diferença entre o bem e o mal. E se fazemos o mal, é porque ainda nos convém. Muitas vezes não queremos aprender mais nada para não assumir responsabilidades que vão nos obrigar a mudanças radicais, às vezes, de comportamento na nossa vida. Então, se nós estivéssemos no paraíso, nós estaríamos com uma felicidade inferior, porque não teríamos livre-arbítrio, não saberíamos nada, não teríamos escolha, não poderíamos fazer nada, estaríamos ali naquele marasmo. Né? Claro que isso aí não é possível no reino hominal, quando o ser é feito à imagem e semelhança de Deus, o poder criador. Né? E quando nós fazemos e acontecemos, a possibilidade do erro é muito grande. Quem não faz nada não erra.
Erra aquele que tenta fazer alguma coisa, que tenta aprender alguma coisa. Ele erra, entendeu o erro, procura acertar para não errar de novo, deixar para errar erro novo, né? Para não errar erro velho. Então, essa questão da felicidade, da infelicidade, ela foi entregue nas nossas mãos. Nós somos os artífices da nossa alegria ou da nossa tristeza, do nosso mal ou do nosso bem-estar. Mas tudo isso está atrelado à questão da obediência à lei, da obediência a uma regra. Se elas são justas ou não nos interessa. Se elas estão ali, são para ser cumpridas. Né? As leis humanas são injustas, porque são feitas pelos homens, que as fazem de acordo com a evolução em que se encontram. Mas a lei divina não é. A lei divina é eterna e perfeita. Então, todas as vezes que nós derrogamos, que nós infringimos, que nós fazemos algo que realmente vá contra essa lei universal, nós sofremos os efeitos disso tudo. Né? Isso tudo está bem ilustrado nessa questão, não só da história de Pandora, como também várias. No Evangelho, tem outra história que também mostra que a desobediência, ela é o fator principal da desgraça de uma pessoa. Está lá Ló, né? Ló morava em Sodoma e ele deu origem a um dos povos, porque depois que Sodoma foi destruída, ele ficou praticamente só naquela região, porque Abraão intercedeu a seu favor, pediu a Deus que salvasse Ló quando fosse destruir Sodoma. E assim foi feito. Deus mandou 2 anjos para fazerem a salvação de Ló. Antes que ele derrubasse a cidade, antes que ele mandasse fogo, né, para destruir a cidade. Mas houve uma recomendação. Então, em várias histórias, nós temos sempre a condição da obediência. Então, foi recomendado a Ló que ele saísse com a sua família, com a sua mulher e com as suas 2 filhas, mas que não olhasse para trás. Assim eles seriam salvos. E eles fizeram isso. Saiu Ló numa madrugada com a família. Logo que ele saiu, Deus mandou fogo para destruir Sodoma e Gomorra. E nisso que estão aqueles barulhos, aqueles trovões e tudo aquilo, e aquela cidade queimando, Ló permaneceu obediente, mas a mulher olhou para trás. Quando ela olhou para trás, virou estátua de sal. E Ló então seguiu à frente e depois, escondendo-se numa caverna, as filhas, se vendo sozinhas com ele, achando que eram as únicas pessoas da humanidade, embebedaram Ló, cada uma a seu tempo, e engravidaram de Ló. Tiveram 2 filhas que deram origem a 2 povos. Isso é simbologia, mas dizem que ele viveu 214 anos, né? Então, a gente encontra, em todas as histórias, a gente encontra um quê da questão da obediência. A mulher de Ló pagou com a vida. E Orfeu pagou com a solidão. É outra historinha da mitologia que fala sobre a questão da desobediência, causando a dor e a infelicidade, que também é linda. Orfeu, filho de Apolo, ele recebeu ao nascer uma lira. Ele foi um guerreiro, mas a sua reputação não era de guerra, e sim da beleza da música que ele tocava. Ele aprendeu a tocar a lira, e então ele tocava com tanta dedicação e beleza que todos ficavam envolvidos, enlevados com a música de Orfeu. E ele alcançava até os animais e, segundo a mitologia, até os minerais. As plantas e as rochas se rendiam a Orfeu. E ele se apaixonou por uma bela jovem, Eurídice, e casou-se com ela. Só que o celebrante desse casamento fez que esse casal, com uma tocha que ele levou de fogo,
ela fizesse uma reação nos olhos de Orfeu e de Eurídice e lágrimas escorreram. E isso na mitologia é um mau presságio, os noivos chorarem. E realmente, dias depois, Eurídice, junto com as ninfas, num belo jardim, ela foi perseguida por Aristeu, que era um pastor. Esse pastor a perseguiu querendo violentá-la, ficar com ela. E ela, na fuga para fugir do pastor, ela pisou numa cobra e morreu. E Orfeu, desesperado, não se conformou. Tocava cada vez mais a sua lira, mas ninguém o ouvia, nem os homens e nem os deuses. Então ele resolveu, por conta dele mesmo, ir ao Deus dos mortos, ir ao fundo, à casa dos mortos. E ele lá encontrou Hades e Perséfone, que eram, Perséfone era a mulher de Hades, que era o Deus dos mortos. E ele tentou explicar e falar, e levou sua lira e tocava com tanta beleza, com tanta transcendência, que as almas que ali estavam, os fantasmas, também interferiram e pediram a Hades que libertasse Eurídice, porque Orfeu merecia. E Hades, tocado pela música também de Orfeu, fez o que ele pediu, mas também deu uma condição. Ele deveria subir, porque isso na mitologia era nas profundezas, a casa dos mortos. Então ele deveria subir. Quando ele já estivesse próximo à saída desse local, ele então podia olhar e pegar sua amada. Mas durante o tempo que ele estivesse subindo, ele não poderia olhar para trás. E ele foi. Quando ele estava próximo da saída, ele queria constatar se realmente Hades falou a verdade, o Deus dos mortos, ou se queria enganá-lo. Aí ele olha, nisso que ele olha, a sua amada que estava atrás dele foi puxada para o fundo da casa dos mortos, para o fundo na casa dos mortos, e ele então perdeu sua amada para sempre. Mas deu para ver a lágrima nos olhos dela pela desobediência de Orfeu, que provocou então a perda da sua amada e a separação para sempre enquanto ele vivesse. Tirar sua vida ele não podia, mas ele perdeu a alegria de viver. Então tocava, mas ninguém se comovia com a história de Orfeu. Ele era muito bonito, muito assediado pelas jovens de Traçais, que era o lugar. Então o que aconteceu com ele? Ele repudiava todas as mulheres e acabou morto por essas mulheres. E aí, quer dizer, morrendo, ele se encontra com Eurídice e vive eternamente junto dela lá. Porque foi o que ele falou para Hades no dia: se você não libertar a minha amada, aqui eu ficarei eternamente com ela. Ele a libertou, mas a desobediência de Orfeu fez com que ele não tivesse a sua amada. Então nós vemos vários exemplos, não só na mitologia, quanto também no Evangelho, que a desobediência é a única responsável pela nossa desgraça, pela nossa infelicidade na Terra. Se nós formos observar a própria organização física, a gente já falou isso, se nós desobedecermos as leis do nosso corpo, uns não podem comer isso porque faz mal, então não é para todos, é para aquela pessoa em particular. Se ela comer, vai passar mal. É a desobediência, uma exigência do seu próprio corpo. Quando desobedecemos as leis de trânsito, a probabilidade de provocarmos um acidente é grande. Sem contar a desobediência à lei do universo, que isso leva realmente a um sofrimento enorme. Até as crianças foram instruídas na questão da obediência e desobediência com a história de Chapeuzinho Vermelho, que é uma história para a criança e para os adultos. A desobediência de Chapeuzinho Vermelho levou-a a
fazer com que o lobo chegasse primeiro na casa da vovozinha e comesse a vovozinha. A história é terrível. Eu não sei como é que essas histórias existiam para se contar para as crianças. Que coisa horrorosa. Depois abriram a pança do lobo e tiraram a avó viva do lobo. Quer dizer, eu só fico imaginando a criança visualizando essas coisas horrorosas, né? Quem inventava isso, né? E a própria música que atirei o pau no gato, né? Coitado do gato. Então, a historinha infantil, ela tem algo de macabro também, né? De terrível, aí, de bizarro para as crianças. E as crianças nem ligam porque fazem a sua própria história, entendem da maneira que querem, né? Nós é que não. Nós entendemos no sentido literal, mas a criança não. A criança pega uma história e faz outra. Ela só vê e ouve aquilo que ela quer. Então, essa é a vantagem para esses terrores das histórias infantis, né? Então, nós vemos que não resta dúvida que a obediência é o trilho para a felicidade. O homem bem compenetrado do seu destino futuro não vê na existência corpórea mais do que uma rápida passagem. É como parada momentânea numa hospedaria precária. Ele se consola facilmente de alguns aborrecimentos passageiros, numa viagem que deve conduzi-lo a uma situação tanto melhor quanto mais atenciosamente tenha feito os seus preparativos para ela. São os planos que a gente tem que fazer e obedecer, né? Somos punidos nesta vida pelas infrações que cometemos às leis da existência corpórea. Olha aí a desobediência. Né? Isso aqui é comentário de Kardec aqui nessa questão 921 de O Livro dos Espíritos, aquela que a gente acabou de ler, né? Então, somos punidos nesta vida pelas infrações que cometemos às leis da existência corpórea, pelos próprios males decorrentes dessas infrações e pelos nossos próprios excessos. Mário Quintana tem uma frase que ele diz: o pior da desgraça quando nos acontece é que a gente tem certeza que ninguém tem nada com isso. Só nós, né? Porque quando a gente ainda tem alguém para culpar, né, parece que diminui. Mas se a gente for levar na consciência, não tem ninguém para culpar, não. Porque ninguém é obrigado a fazer nada. Os arrastamentos existem, mas eles não são irresistíveis. Nós só fazemos o que a gente quer fazer. Ah, mas fulano induziu, mas a gente aceitou, né? Quer dizer que se alguém de repente aqui começar a querer fazer a nossa cabeça para assaltar uma casa, nós vamos? Não, a gente sabe que isso está errado, que não pode, que é uma infração, então a gente não vai fazer. Então não é porque alguém mandou que a gente faz. A gente faz porque a gente quer. Alguém manda, só estimula aquilo que a gente já deseja. Então, não é ninguém é culpado pelas desgraças que nos acontecem. Se remontarmos pouco a pouco à origem do que chamamos infelicidade terrenas, veremos a estas, na sua maioria, como a consequência de um primeiro desvio do caminho certo. E o que é o desvio do caminho certo, senão a desobediência a uma lei, a uma regra, a algo que foi estipulado? Em virtude desse desvio inicial, entramos num mau caminho e, de consequência em consequência, caímos afinal na desgraça. Né? Muitas vezes a gente desobedece a alguma coisa e, para consertar, a gente cria um problema maior ainda. Maior ainda. Na mitologia, a gente também tem um exemplo disso com Sísifo. Ele, para consertar o mal que ele fazia, ele criava um outro, cada vez maior. E aí a desgraça para ele foi grande e a punição para ele foi empurrar uma pedra até o alto da montanha. Quando chegava lá em cima, a pedra caía. Aí ele tinha que começar tudo de novo. E isso foi a eternidade para ele, né? Então, assim que a gente vê o mundo, dessa forma, as pessoas fazendo as coisas para consertar um erro, elas cometem um outro erro, né? E assim vai crescendo a nossa dívida aí com o universo. A felicidade terrena é relativa à posição de cada um. Isso não se discute, né? O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça do outro.
né? Claro, isso é assim mesmo, né? As pessoas têm preferências diferentes, gostos diferentes, e graças a Deus, né? Então, o que é importante para um não é importante para o outro. Então, a felicidade, ela é sempre relativa, e a infelicidade também. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens. Algo que fosse comum, já que para uns gostam de uma coisa, outros gostam de outra, né? Então, há uma medida, olha o que eles respondem. Pequenininho. Para a vida material, a posse do necessário. E para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Tão pouquinho, né? Embora a gente saiba que a posse do necessário é só o que a gente precisa para a gente ser feliz, a gente não entende, não acredita nisso e continua nos exageros todos para alcançar um patrimônio incomensurável, né? Achando que ali está a felicidade. Nós buscamos isso o tempo todo, né? O homem vive buscando a felicidade. Tudo que ele faz é para ser mais feliz. Se ele trabalha para ele ganhar um pouco mais de dinheiro, para ele comprar um pouco mais de conforto para a família, para ficar mais feliz com a família. Tudo é em busca da felicidade. A pena é que a gente sempre coloca a felicidade onde ela nunca está. Por isso que a gente, embora a gente busque, a gente não encontra. Porque a felicidade que a gente acha que vai ter é só enquanto a gente não possui aquilo que a gente acha que vai nos fazer feliz. Porque no momento que a gente tem, já não serve. A gente quer mais. Aí, se a felicidade era se formar, a pessoa se forma. Mas aí agora a felicidade é arrumar um emprego. Então não conseguiu ser feliz com a formatura. Vai ter que ser feliz quando arrumar um emprego. Aí arruma um emprego. Aí agora tem que construir família, tem que achar uma pessoa legal para casar. Aí a felicidade é a busca de um amor para um casamento. Encontrou isso, mas também não está bom ainda, porque aí a felicidade é quando tiver meus filhos, para completar minha família, aí os filhos vêm. Ah, bom, a felicidade é criar meus filhos, fazer que eles cresçam, se tornem pessoas bem, felizes. Acontece, a felicidade agora são os netos que eles vão me dar. E com isso, que dê a felicidade, ó. Porque a felicidade, na verdade, ela não existe como a gente a entende, né? Felicidade são momentos. Cada conquista é uma felicidade. Cada conquista. Não existe uma felicidade, existem várias. Né? São aqueles momentos que nos agradam, em que a gente consegue estar feliz o tempo inteiro enquanto tem aquilo que alcançou. Ainda que tenha ambições, porque isso é uma característica do ser humano, querer e querer. Isso que nos impulsiona à evolução, ao aperfeiçoamento. Se nós fôssemos conformados, estaríamos estagnados dentro da nossa casa sem fazer nada. Já tenho o que eu preciso. Não é bem assim. Não é? Então, o que nós precisamos é participar intensamente daqueles momentos que nós conquistamos e que nós conseguimos ver ali felicidade. Né? E curtir bastante aquilo ali. Kardec, com essa resposta dos espíritos, para a vida material a posse do necessário e para a vida moral a consciência pura e a fé no futuro, a consciência pura, ela dá uma conotação da obediência. Que quando a gente segue as leis, quando a gente obedece às nossas necessidades e tudo, nós estamos em paz. Nós não estamos prejudicando ninguém, não estamos infringindo nada, não estamos fazendo o que não deve. Então, nós estamos em paz. E com isso, a gente consegue ter a certeza que nós teremos um bom futuro. Se não na Terra, em encarnações futuras. Porque estamos fazendo a nossa parte. É com isso que a gente tem que se preocupar. Fazer a nossa parte hoje. Porque o ontem já passou. A única coisa que ele vai nos ensinar e vai prestar a gente lembrar de ontem é para não cometer os mesmos erros, para consertar o que não foi certo, fazer certo. Agora, preocupação com o futuro é bobagem. Porque o futuro não aconteceu ainda. A gente não sabe como será
Porque ele vai depender do hoje. Então, o que nós temos que realmente ter em nossa vida, em nossas ocupações, é o dia de hoje. Porque é o único que pode modificar o passado e construir um futuro melhor. Então, é com hoje que nós temos que nos preocupar, com as nossas ações de hoje, com a nossa obediência hoje às coisas, para que o nosso futuro possa ser melhor. Aquilo que seria supérfluo para um, não se torna necessário para outro, e vice-versa. Segundo essa posição, como devemos pensar? Eles dizem, sim, claro, aquilo que é necessário para outro. De acordo com as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e todos os vossos caprichos ridículos, para os quais o futuro fará justiça quando tiverdes a compreensão da verdade, sem dúvida, aquele que tivesse uma renda de 50.000 libras e a visse reduzida a 10.000, considerar-se-ia muito infeliz, né? Imagina, uma pessoa hoje que ganha aí um salário de 50.000 por mês, de repente vê o seu salário reduzido a 10.000. Olha o terror que ia ser, o drama que ia ser, né? A ponto de morrer aí antes do tempo, só de desgraça, só de desgosto, né? Agora, para quem ganha um salário mínimo, ganhar 10.000, nossa, ia ser bom demais, né? Esse estaria no céu, enquanto que o outro ia estar no inferno ganhando 10.000, o que o outro que ganhava o salário mínimo ia estar no céu ganhando 10.000, né? Então, é aquela questão, é de acordo com as nossas necessidades, com o nosso ponto de vista. Aí eles ainda dizem assim aqui, ó, os espíritos. Ó. Mas, francamente, pode considerá-lo digno de lástima quando ao seu lado, quer dizer, aquele que tinha 50 passou a ganhar 10, né? Pode-se considerar digno de lástima quando ao seu lado há os que morrem de fome e frio, sem um lugar em que repousar a cabeça? Quer dizer, é para a gente achar um coitadinho, porque ele ganhava 50 e passou a ganhar 10, e não vai poder ter mais os carros que gosta, né, fazer as viagens que faz. Então é de se lamentar, ele é um coitado por causa disso? Os espíritos dizem que não, né? O homem sensato para ser feliz, o homem sensato para ser feliz olha para baixo e jamais para os que lhe estão acima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. Então a gente sempre acha, né, que a gente tem pouco, né? Quando a gente vê as carências e necessidades de outra pessoa, é que a gente vê que a gente tem muito. É igual dor, doença, a gente acha que tem tudo, né? Que é um infeliz. Quando consegue enxergar além da janela da própria casa e ver que existem carências, miserabilidade, doenças, coisas terríveis, a gente aí vê que realmente é muito feliz, só não dava valor, né? Existem males que não dependem da maneira de agir e que ferem o homem mais justo. Não há algum meio de preservar deles, porque a gente vê muito isso acontecer, né? Males que a gente não consegue controlar e que ferem, às vezes, alcançam a pessoa justa. Eles dizem assim: o atingido deve resignar-se e sofrer sem queixas, se deseja progredir. Entretanto, encontra sempre uma consolação na sua própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, quando ele faz o necessário para obtê-lo. Aí a gente volta lá na mitologia, né? Quando todos os males foram espalhados pelo mundo, o que restou na caixa de Pandora? A esperança. Então, a esperança é aquela que a gente fala é a última que morre, ela nunca morre. Porque todos nós, quando nos acontece uma coisa ruim, quando a gente está passando por uma dificuldade, por pior que ela seja, a gente tem sempre esperança que vai melhorar. Porque isso é intuitivo. Nós somos filhos de Deus, que é um Pai amoroso, que nos ama incondicionalmente. Porque se ele fosse cobrar da gente perfeição para nos amar, ele não teria mais um filho amado, né? Então, na verdade, ele nos ama incondicionalmente.
e vai sempre, mas sempre nos dar uma possibilidade de escapar daquilo que nós estamos passando, mas não nos isentando do mal, e sim fazendo que a gente compreenda e vivencie aquilo necessário à nossa evolução. Então há sempre uma coisa boa para acontecer na vida da gente, seja a desgraça que estiver acontecendo, seja o que ocorrer, nada dura para sempre. Tudo nessa vida passa, tudo, né? Tudo passa. Se passam as tristezas, as alegrias também passam. E aí a gente não pode viver só de alegria, né? Senão nós não compreenderíamos a tristeza de outrem. Então é necessário que nós vivenciamos tudo que for importante para a nossa evolução. Por que Deus beneficia com os bens da fortuna certos homens que não parecem merecê-los? Esse é um favor aos olhos daqueles que não enxergam além do presente. A gente achar que Deus beneficia alguém com riqueza é algo que nós não compreendemos, que não conseguimos enxergar além daquilo que a gente está vendo, porque não é bem assim. Tudo que nos é emprestado, né? Riqueza não é presente do céu, é uma oportunidade que a gente tem de passar por experiências em que nós vamos ter que administrar o bem que não é nosso, não é? É aquele bem que nos é emprestado, não nos foi dado, nos foi emprestado para que a gente pudesse administrar bem. É a parábola do mordomo infiel. Todos nós somos mordomos nesse mundo, porque nós administramos bens que não são nossos. Nós não temos nada, né? Nós temos empréstimos nessa encarnação aí. A nossa casa é um empréstimo, o nosso carro é um empréstimo, não é nada nosso. Pode nos ser tirado a qualquer momento. Nada é nosso, nem o corpo que a gente larga aqui não é nosso também. O que é nosso a gente pode carregar. E o que a gente carrega? A gente carrega a nossa inteligência, as nossas virtudes, os nossos erros e acertos. Isso que a gente carrega, isso que na verdade é nosso. E a individualidade que se desprende do corpo, que somos nós. Nós não somos matéria, nós somos espíritos. Nós somos individualidades que temporariamente ocupam corpos, evoluem na matéria e tomam personalidades que vão auxiliá-lo no caminho da perfeição. Essa personalidade vai morrer, né? Tem até aquela passagem que as pessoas ficam querendo pegar a gente no espiritismo com isso. Tá lá, ó, no evangelho, tá lá, o homem só morre uma vez. Eu falei, mas vocês já viram alguém morrer duas? Eu nunca, né? Se a criatura levantar do caixão lá, sai todo mundo correndo, com medo, de que eu não sei, porque morto ele não estava. Porque ninguém ressuscita, nem Jesus ressuscitou ninguém. Ele poderia até fazê-lo se quisesse, mas não fez, porque seria derrogação da lei do Pai. Eram todos letárgicos, catalépticos, com problemas. E Jesus os trouxe à vida com seu magnetismo. Então eu nunca vi um homem morrer duas vezes. Ele morre uma só, porque o espírito não morre nunca, né? O homem que morre. Então a gente reencarna e morre o corpo, a personalidade morre, a Sueli deixará de existir, Deide deixará de existir, porque o que vai existir é a individualidade que temporariamente foi Sueli e foi Deide, numa experiência carnal, para que possa evoluir. Porque a gente aprende muito na erraticidade, mas só pode provar que sabe aqui. Diante das coisas do mundo, diante do que o mundo apresenta para a gente vai resistir. Diante dos arrastamentos nunca irresistíveis, para que a gente tenha a possibilidade de vencer. Então, isso é que realmente importa. A civilização, criando novas necessidades, não é a fonte de novas aflições. E eles dizem, os males deste mundo estão na razão das necessidades artificiais que criais para vós mesmos. A riqueza é um problema muito grande, porque a gente cria ilusões em nós, não é? Que nós temos o poder, que nós temos,
né, um patrimônio. Na verdade, não se tem nada, porque tudo aqui fica. Por isso que nós temos que dar conta muito bem, quando nós temos a prova da riqueza, de fazer que ela seja muito bem usada. Muito bem usada, porque nós vamos prestar conta disso tudo. É como aquela pessoa que parte, a parábola dos talentos mostra isso, né? Aquela pessoa que parte para uma viagem, como aquele senhor, e deu aquele dinheiro a 3 pessoas para que eles multiplicassem aquilo ali, ou para que administrassem, né? Então, se a gente deixa, ao viajar, uma pessoa tomando conta do nosso patrimônio, quando a gente voltar, essa pessoa vai ter que dar conta. Ela não pode depredar o patrimônio, ela não pode gastar, ela tem que administrar, ela pode multiplicar, mas ela não pode botá-lo a perder, porque senão ela vai ter que dar conta daquilo ali, né, dela. Ela apenas ficou como um mordomo, que é aquele que administra. Mordomo é isso, é aquele que administra. Então, os mordomos não podem ser infiéis ao patrimônio divino, né? Então, nós temos que fazer muito bem a nossa parte. Aquele que sabe limitar os seus desejos e ver sem cobiça o que está fora das suas possibilidades, poupa-se muitos aborrecimentos nessa vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. Isso é tão sábio. A escritora Margaret Lee, ela fala isso, que a segurança da riqueza está na pobreza das exigências. Quando a gente começa a ter sonhos mirabolantes, algo que a gente sabe que não vai alcançar, para quê? Para sofrer porque não consegue alcançar? Claro que não. Então vamos manter o pé no chão. Os sonhos são importantes, mas nós precisamos estar bastante atentos, seguros daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que a gente deseja. Desejar a alguém muito dinheiro é uma prova de que nós nem amamos essa pessoa. Porque isso é realmente, o dinheiro não é o problema, não. Dinheiro não mata ninguém, nem faz ninguém ficar doente. Eu nunca vi dinheiro matar ninguém, vocês já viram? Dinheiro esfaquear alguém, dinheiro enforcar alguém, eu nunca vi. Eu vejo as pessoas, por causa da ambição e da cobiça pelo dinheiro, fazerem isso. Aí coloca a culpa no pobre do dinheiro, que não tem nada a ver. É uma moeda necessária ao mundo. Nós estamos no mundo material. Quem não tem uma cédula, uma moeda, não compra nada. Não compra alimento, não compra roupa, não paga médico, não mora. Então, desde quando o dinheiro é nocivo a alguém? Nunca. Não pode ser. O dinheiro não pode ser nocivo a ninguém. Num mundo em que ele está na frente para tudo. Em que se peca? Aquele que trabalha para ter um conforto na sua casa, para ter um carro bom, não peca não. Ele está trabalhando para ter um conforto. Em que ele está pecando? Em nada. Se ele quer ampliar sua casa, ter uma casa melhor, em que ele está pecando? Em nada. De jeito nenhum. É um direito que ele tem. O que ele não pode é colocar a moeda acima das coisas espirituais. Mais importante do que isso, né? Do que as coisas do espírito, dos bens de verdade, daquilo que realmente vale a pena. A família. Quantas pessoas, né? Quantas pessoas abandonam a família, destroem afeições só porque querem juntar em celeiro e não sabe nem se vai poder aproveitar. Porque lá no Evangelho também está isso, né? Junta em celeiro, amanhã a morte vem, ceifa a vida, e daí? Como é que gasta? Então, o fato de a gente querer estar bem, confortável, né, em ter algum bem, porque Aristóteles fala, a pessoa, o ser, precisa de algum bem do corpo, da alma e das coisas espirituais. Caso contrário, germes criminógenos poderão levá-lo à marginalidade, à delinquência. E é verdade. Quantas pessoas sem nenhuma oportunidade na vida, que já têm alguma tendência por encarnações passadas, e nesta vieram para vencer e não conseguem vencer porque não encontraram oportunidades e precisavam viver. Aí acabam caindo no vício, no roubo e uma série de outras coisas. Então, o dinheiro nunca foi problema para ninguém.
Agora, há um limite. É aquela questão da posse do necessário. Aquele que possui o necessário é feliz, muito feliz. Porque nada vai lhe faltar. Pode faltar um carro importado 0 quilômetro, mas não vai faltar um carro para ele se transportar, para ele andar, um bom carro. É a posse do necessário. Que para o índio não vale nada. Vai dar um carro para o índio, ele devolve. Né? Ele devolve. Agora, dá uma área legal para ele, bem verde, para ele poder manter sua tribo, né? Criar seus filhos, plantar, é o que ele quer. Então, cada um tem necessidades especiais, né? Cada um sabe ver aquilo que é melhor. Mas uma coisa que é certa para todo mundo, que é uma medida de felicidade para todo mundo, que é a posse do necessário, a paz e a fé no futuro, paz de consciência e fé no futuro, uma coisa que a gente pode desejar para todo mundo também, que serve para todo mundo, é ter somente o suficiente. Ter o suficiente. Isso é o bastante. Isso é o melhor que se pode desejar para alguém, para qualquer pessoa, para quem a gente mais ama. Ter o suficiente. Eu até escrevi algumas aqui para a gente ilustrar. Desejar o suficiente para alguém é desejar uma vida cheia de coisas boas, o suficiente para que a pessoa se ampare nelas. É o suficiente que é importante, nada além disso. Exemplos: desejar só o suficiente para continuar a ter atitudes radiantes na vida. Chuva o suficiente para que se valorize o sol. Dor o suficiente para que as menores alegrias da vida pareçam muito maiores. Recursos, né, dinheiro, recursos o suficiente para suprir as suas necessidades materiais. Não sei quais, aquelas que vocês acham que é importante. Né? Como é importante para mim uma coisa, pode não ser para você. Então, que vocês tenham o suficiente para suprir as necessidades que acham importantes na própria vida. Perdas o suficiente para apreciar tudo o que possui, dar valor ao que tem. Quando a gente tem muito, a gente não consegue ver, né? E a luz, muito importante essa daqui, ó. A luz em número suficiente para que chegue ao adeus final. Aqui simboliza todas as oportunidades, todos os argumentos, tudo que se pode falar, né, para que a gente possa chegar às decisões finais na nossa vida com sabedoria. Né? Então, ter oportunidades, ter a luz o suficiente, ter papo o suficiente, para que a gente possa chegar a um fim determinado, né, ao adeus final. Então, isso é muito importante. Só precisamos do suficiente. Não precisamos de mais nada na vida. Né? Para a gente viver bem é o suficiente para ter a nossa alimentação, o nosso conforto, aquele que a gente acha que é importante, né? Para muitos é um, para o outro não é. Então, isso é o bastante. Isso aqui é um bem para todas as pessoas. É o que a gente pode desejar para todos os amores, para todos os afetos e para todos os inimigos também. Né? Porque a gente, no Espiritismo, não aprende a fazer distinção entre amigo e inimigo, não. Só no trato, né? A gente não precisa dar abracinho nem apertinho de mão, mas os nossos sentimentos têm que ser os mesmos. Né? A gente tem que desejar o bem para todas as pessoas, independentemente de serem amigos ou inimigos. Então, não nos obriga a convivência, porque há o choque fluídico, mas nos obriga ao sentimento do bem com relação a todos os seres e a todas as criaturas. Para encerrar essa questão da obediência, eu vou ler um texto muito legal aqui, porque depois a gente vai continuar nas outras semanas falando sobre muita coisa que está aqui no Livro dos Espíritos, relativas à felicidade e infelicidade, né? Eu já contei essa história aqui, é interessante. Um casal de jovens recém-casados era muito pobre e vivia de favores num sítio do interior. Um dia o marido fez a seguinte proposta para a esposa: querida, eu vou sair de casa, vou viajar para bem longe, arrumar um emprego e trabalhar até ter condições para voltar a dar-te uma vida mais digna e confortável.
Não sei quanto tempo vou ficar longe. Só peço uma coisa, que você me espere enquanto eu estiver longe. Seja fiel a mim, pois eu serei fiel a você. Assim sendo, o jovem saiu. Andou muitos dias a pé, até que encontrou um fazendeiro que estava precisando de alguém para ajudá-lo em sua fazenda. O jovem chegou e ofereceu-se para trabalhar, no que foi logo aceito. Pediu para fazer um pacto com o patrão, o que também foi aceito. O pacto foi o seguinte: me deixe trabalhar pelo tempo que eu quiser, e quando eu achar que devo ir, o Senhor me dispensa das minhas obrigações. Eu não quero receber o meu salário. Peço que o Senhor o coloque na poupança até o dia em que eu for embora. No dia em que eu sair, o Senhor me dá o dinheiro e eu sigo o meu caminho. Tudo combinado. Aquele jovem trabalhou durante 20 anos. Acharam pouco? Gabriel Garcia Marques, no seu livro O Amor nos Tempos do Cólera, apresenta a Florian, que esperou 51 anos, 6 meses e 4 dias pela sua amada, invicto, celibatário. Então, trabalhar 20 anos é pouco, né? E ela não queria ele, né? Depois, a história, para quem quiser ler o livro, é interessante. Aí eu não conto o fim. Bem, trabalhou 20 anos sem férias e sem descanso. Depois de 20 anos, chegou para o patrão e disse: patrão, eu quero meu dinheiro, pois estou voltando para minha casa. O patrão então lhe respondeu: tudo bem, afinal, fizemos um pacto e vou cumpri-lo. Só que antes quero lhe fazer uma proposta, tudo bem? Ele aceitou. Eu lhe dou o seu dinheiro e você vai embora, ou lhe dou 3 conselhos e não lhe dou o dinheiro e você vai embora. Então ele tinha que decidir entre o dinheiro ou os 3 conselhos. Se eu lhe der o dinheiro, eu não lhe dou os conselhos. Se eu lhe der os conselhos, eu não lhe dou o dinheiro. Vá para o seu quarto, pense e depois me dê a resposta. Ele pensou durante 2 dias, procurou o patrão e disse-lhe: quero os 3 conselhos. O patrão novamente frisou: se eu lhe der os conselhos, não lhe dou o dinheiro. E o empregado respondeu: quero os conselhos. O patrão então lhe falou: primeiro, nunca tome atalhos em sua vida. Caminhos mais curtos e desconhecidos podem custar a sua vida. Segundo conselho, nunca seja curioso para aquilo que é mal, pois a curiosidade para o mal pode ser mortal. Terceiro conselho, nunca tome decisões em momentos de ódio ou de dor, pois você pode se arrepender e ser tarde demais. Após dar os 3 conselhos, o patrão disse ao rapaz, que já não era tão jovem assim: aqui você tem 3 pães. Estes 2 são para você comer durante a viagem. E este terceiro é para comer com a sua esposa quando chegar à sua casa. O homem, então, seguiu seu caminho de volta, depois de 20 anos longos fora de casa e da esposa que tanto amava. Após o primeiro dia de viagem, encontrou um andarilho que o cumprimentou e lhe perguntou: para onde você vai? Ele respondeu: vou para um lugar muito distante que fica a mais de 20 dias de caminhada por essa estrada. O andarilho disse-lhe: rapaz, esse caminho é muito longo, eu conheço um atalho que é 10 e você chega em poucos dias. O rapaz contente começou a seguir pelo atalho, mas lembrou-se do primeiro conselho. Então voltou e seguiu o caminho normal. Dias depois soube que o atalho levava a uma emboscada. Depois de alguns dias de viagem, cansado ao extremo, achou pensão à beira da estrada onde pôde hospedar-se.
pagou a diária e, após tomar um banho, deitou-se para dormir. De madrugada, acordou assustado com um grito estarrecedor. Levantando-se de um salto só e dirigiu-se à porta para ir ao local do grito. Quando estava abrindo a porta, lembrou-se do segundo conselho. Voltou, deitou-se e dormiu. Que não fosse curioso para coisas ruins, né? Ao amanhecer, após tomar café, o dono da hospedagem lhe perguntou se ele não havia escutado gritos durante a noite. E ele respondeu que sim. O hospedeiro perguntou-lhe se não estava curioso a respeito, e ele respondeu que não. O hospedeiro prosseguiu: você é o primeiro hóspede a sair vivo daqui. Pois aqui dentro, aqui perto, anda um rapaz louco que grita durante a noite, e quando alguém sai para ver o que está acontecendo, ele mata. Escapou da morte 2 vezes, né? O rapaz prosseguiu da sua longa jornada, ansioso por chegar à sua casa. Depois de muitos dias e todas as noites e caminhadas, já ao entardecer, viu entre as árvores a fumaça da sua casinha. Andou e logo viu entre os arbustos a silhueta de sua esposa. Estava anoitecendo, mas ele pôde ver que ela não estava só. Andou mais um pouco e viu que ela tinha entre as pernas um homem a quem estava acariciando os cabelos. Sentado, ele estava deitado assim no meio das pernas e ela acariciando o cabelo dele. Quando viu aquela cena, seu coração se encheu de ódio e amargura e decidiu-se a correr de encontro ao encontro dos dois e a matá-los sem piedade. Respirou fundo, apressou os passos, quando lembrou-se do terceiro conselho. Então parou, refletiu e decidiu dormir aquela noite ali mesmo e no dia seguinte tomar uma decisão. O terceiro conselho era aquele de nunca tomar decisões em momentos de ódio ou de dor. Ao amanhecer, já com a cabeça fria, pensou: não vou matar minha esposa e nem o seu amante. Vou voltar para o meu patrão e pedir que ele me aceite de volta. Só que antes quero dizer à minha esposa que eu sempre fui fiel a ela. Dirigiu-se à porta da casa e bateu. Quando a esposa abre a porta e o reconhece, se atira em seu pescoço e o abraça afetuosamente. Ela tenta afastá-la, mas não consegue. Então, com lágrimas nos olhos, lhe diz... Ele tenta afastá-la, né? Com lágrimas nos olhos, ele diz: eu fui fiel a você e você me traiu. Ela, espantada, lhe responde: como? Eu nunca o traí. Esperei durante 20 anos. Então ele perguntou: e aquele homem que você estava acariciando ontem ao entardecer? Aquele homem é nosso filho. Quando você foi embora, descobri que estava grávida. Hoje ele está com 20 anos de idade. Então o marido entrou, conheceu, abraçou o filho e contou-lhe toda a sua história, enquanto a esposa preparava o café. Sentaram-se para tomar café e comer juntos o último pão. Após a oração de agradecimento, ele parte o pão e, ao abri-lo, encontra todo o seu dinheiro, o pagamento dos 20 anos de dedicação. Muitas vezes achamos que o atalho queima etapas e nos faz chegar mais rápido, o que nem sempre é verdade. Muitas vezes somos curiosos, queremos saber de coisas que nem ao menos nos dizem respeito e que nada de bom nos acontecerá. Outras vezes agimos por impulso, na hora da raiva, e fatalmente nos arrependemos depois. O que foi que salvou a vida do nosso amiguinho? A obediência. O que pôs a perdição? Ló, a mulher de Ló, e a Orfeu, né? E também Pandora. Quer dizer, a obediência é aquilo que realmente pode nos trazer a felicidade. A dele trouxe, né? E ele foi muito corajoso, né? Em fazer aquele trato com aquele patrão. Trabalhou 20 anos para trocar o dinheiro pelos 3 conselhos. Só que aqui, outra demonstração importantíssima. A vida é muito mais importante que o dinheiro, né? Que a gente pense sempre nisso. E não ache que felicidade é ter muito. Felicidade é ter o suficiente para que a nossa vida aconteça nos padrões das nossas necessidades.
e atendimento a elas, né? Muita paz para todos, que Jesus continue nos abençoando e nos proporcionando essas tardes de estudo.